Olá, alunos da turma de Bacharel em Teologia, do Seminário EFATÁ. Estamos aqui para poder fazer o nosso vídeo, de complementação da nossa segunda aula, tá bom? Lembrando a todos que eu vou estar passando algumas informações referentes ao que já foi falado na segunda aula, tá? Nós vamos estar dando um acréscimo. Se porventura eu vim a tossir, vocês me perdoam, estou com a crise alérgica, Então estou tossindo bastante, mas Deus vai nos abençoar nesse momento que nós iremos passar algumas informações, tá bom? Vai ser bem corrido, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, então qualquer coisa você dá uma voltada aí no seu vídeo para você ouvir novamente. Vamos lá. Nós vamos falar aí sobre a Mesopotâmia, a Síria, Babilônia e o Egito. Vou estar lendo em dados momentos porque eu fiz bastante anotação para não passar nada daquilo que nós precisamos aqui relatar nesse momento com vocês, tá bom? Vamos lá. Mesopotâmia antiga, conforme eu já falei com vocês, ela era dominada por um rei, tá? Dentro dessa Mesopotâmia antiga existiam várias cidades onde reis dominavam. Esses reis, eles também faziam o serviço de sacerdote, tá bom? Nós podemos ver uma referência bíblica que relata bem isso lá em Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 18, quando relata Melquisedeque, rei de Salém, também sacerdote, tá bom? Referente também a essas cidades existentes na Mesopotâmia, nós temos 10 cidades muito fortes dentro da Mesopotâmia, que eu vou estar falando aqui as 10 para você, e vou estar aqui informando 4, destacando 4 dessas 10, tá bom? Vamos lá, as 10: Eridu, Uraque, Churupaque, Acádia, Ur, Nippur, Sipar, Assur, Nínive e Babilônia. Dessas 10 aqui que eu citei, eu gostaria de destacar com vocês 4. A primeira é Ur. Ur é aquela cidade, onde o texto bíblico de Gênesis capítulo de número 11 vai relatar a respeito da onde Terá, pai de Abraão, sai, famosa Ur dos Caldeus, tá bom? É essa cidade aqui dentro da Mesopotâmia. Então, gostaria de destacar a cidade de Ur. A cidade de Assur, com o passar do tempo, ela modifica-se o nome para Assíria, tá ok? Então, a cidade de Assur, era a cidade da Síria. Legal aqui a gente destacar que os assírios, eles gostavam também de ser chamados de filhos de Assur. Assur era um deus da Mesopotâmia antiga. Então, eles eram chamados de assírios ou filhos de Assur, tá bom? A terceira cidade seria a cidade de Nínive. A cidade de Nínive, ela, em 2350, Zargão, que era rei de Assur, tá bom? Ou da Síria, como você queira melhor entender, ele conquista a cidade de Nínive, tornando-se Nínive a capital da Síria, no ano 2350, tá ok? Então, nós temos a união entre a cidade de Nínive e a cidade da Síria, Nínive passando a ser a capital da Síria. E também destacar a quarta cidade, que seria a cidade de Babilônia, tá bom? Interessante aqui dessas 4 cidades, que eu faço questão de destacar para vocês, porque são cidades bíblicas, Essas 4 cidades, elas vão ter trechos, relatos na Bíblia. Por isso que eu fiz questão de estar relatando essas 4 dentro das 10 cidades, tá? Essas 10 cidades, elas também tinham seus deuses, cada um tinha um deus a quem referendava, e essas cidades, elas em dados momentos confrontavam uma com a outra, conforme nós vamos falar daqui a pouco, um pouco mais profundo, tá? Legal de destacar também na Mesopotâmia antiga aquilo que nós relatamos na segunda aula, sobre o famoso Código de Hammurabi, tá? O Código de Hammurabi, conforme eu passei para vocês aí, não sei se vocês deram uma olhada no mapa que eu fiz questão aí de enviar para vocês a respeito do Golfo Pérsico, tá? E do deserto da Síria, tá? Se você for dar uma olhada aí dentro desse mapa que eu passei para vocês, vocês vão ver que é uma distância muito grande, tá? Entre essas duas cidades. Porém, no período de Hammurabi ali, ele consegue
pacificar todas essas cidades e reinar um dado período de tempo sobre essas cidades. Então, Hammurabi ele cria um código legislativo para aquela época. Esse código ele contemplava toda a parte familiar, tá? Referente à herança, referente também a salários, tá? Referente a profissionais. Então, o código de Hammurabi ele era algo que era bem grande, tá? O código de Hammurabi ele procurava contemplar toda a sociedade. Então, o código de Hammurabi ele vem para poder legislar sobre essas cidades que Hammurabi dominava, e é bem verdade que é o próprio direito, a área do direito, a área da advocacia vai dizer, e a história também comprova isso, que é o código legislativo mais antigo, tá? Possivelmente o primeiro código, segundo a história nos informa, o primeiro código legislativo que existiu aqui na Terra. Eu gostaria de destacar com vocês dois códigos dentro desse código de Hammurabi, o código 195 e o código 196. O código 195 relata que se um filho, ele tivesse uma certa briga, um certo desentendimento com seu pai e houvesse algum contato físico, dentro dessa briga, se o pai relatasse o que havia acontecido, que o filho foi insubordinado, teve um ataque violento com seu pai, um empurrou, alguma agressão, o código mandava, melhor dizendo, que esse filho ele teria os seus 2 punhos decepados, tá bom? Então, vinha-se um soldado daquela época e decepava os 2 punhos, ou seja, decapitava os 2 punhos desse filho. O código 196 também relata que se houvesse uma briga entre homens e um desses homens viesse ferir o olho do outro, ele também teria seus olhos feridos, gerando assim o velho ditado que nós dizemos, olhos por olhos, dente por dente, ou olho por olho, dente por dente. Tá bom? Isso é bem assim legal da gente poder informar que são coisas da Mesopotâmia Antiga. E a Mesopotâmia Antiga ela deixa algumas heranças para o mundo daquela época, e heranças essas que também alcançam os nossos dias. Lembrando que eu falei com vocês na segunda aula, que é aqui na Mesopotâmia Antiga que começa essa questão de urbanismo, tá bom? Então, é algo bem legal aqui que ela deixa de legado para as demais cidades, é essa área de urbanismo, ou seja, centros comerciais, tá bom? Polos religiosos, ruas projetadas, tá bom? Sistema de defesa para dentro das cidades. Dentro desse urbanismo e rua projetada, é legal nós falarmos que dentro da Mesopotâmia Antiga também já existiam algumas festas, tá bom? Que eram feitas nessa cidade. Então a cidade já era preparada para isso, algo que mais na frente outros países no mundo antigo também vão estar realizando, ou seja, seguindo esse legado que a Mesopotâmia deixou. Algo bem interessante também é que nós hoje, muito mais avançado do que naquela época, porém a escrita começa a ser na Mesopotâmia Antiga, chamada escrita cuneiforme, Então é algo também que é deixado de legado, assim como o sistema numérico e o nosso calendário, tá? Toda uma formação no período ali da Mesopotâmia Antiga. O legal também é a gente informar aqui e trazer que até a questão do horário, tá bom? Esse horário sexagenal que nós temos aí de 60 segundos, 60 minutos, ele também é formado dentro da Mesopotâmia Antiga, um legado que deixou aí com o passar do tempo para os mundos, para os países desse mundo antigo, chegando até os nossos dias atuais, tá bom? Então, gostaria aqui de dar essa resumida aqui na Mesopotâmia. Se foi corrido, você dá uma volta, ouve novamente, é por vídeo, também não ficar muito grande, tá bom? Vamos entrar aqui dentro da dentro da Síria, tá? Eu já informei para vocês que em 2350 começa-se o Zargão, começa-se a querer expandir, tá? Um pouco essa Síria, e nessa expansão
conforme eu falei para vocês acima, é a tomada da cidade de Nínive, passando assim Nínive a ser a capital da Assíria, tá bom? É uma expansão territorial bem pequena, podemos deixar bem informado isso aqui, mas é uma expansão que existe, até porque depois, mais à frente, a gente vai ver Assur-Nasir-Pal II, Assur-Nasir-Pal II, tá? Que ele vai ser o rei mais violento, vai ser o rei que mais vai modificar essa parte de guerra da Síria. É Assur-Nasir-Pal II que vai fazer a criação, né? Vai criar os famosos carros de guerras, tá bom? Nesse período aí, gostaria só de voltar um pouquinho, 2350 a uma expansão pequena, porém em 1300 começa a ser uma expansão maior, tá? Porém, a Síria ela tinha poucos soldados. Então, com o passar do tempo, Assur-Nasir-Pal II, ele começa a expandir esse exército através de cavalaria, tá bom? Criando, como eu disse aqui para vocês, os famosos carros de guerra, tá bom? É nesse período aqui que, de fato, a Síria vai começar a ter uma expansão territorial bem maior. Nesse ano de 1300 que eu falei com vocês aqui, começa a ser também a haver algumas guerras com a Babilônia, tá? Então, em dado momento, a Babilônia ela passa a ser uma refém, um servo da Síria. Em dado momento, a Babilônia consegue declarar a sua independência. Vai haver vários momentos de conflito entre a Síria e a Babilônia. E por muitos anos, a Babilônia ela passava a ser serva da Síria, tá bom? É bom a gente destacar, né, que é nesse período aí de 705 a 626 que é o período auge, né, o apogeu da Assíria. É nesse período, tá, que a Síria vai ser o país chefe daquele mundo antigo, daquele mundo existente. Tá? Nesse período aqui que nós vamos ver a cidade, né, de Israel sendo atacada, tá? Bem lá atrás, né, com Tiglat-Pileser II, é ele que faz essa destruição de Israel. E na Síria a Síria ela começa a se expandir de uma forma bem maior, tá? Então ela vive esse apogeu de 705 a 626, tá? A Síria ela é o país dominante do mundo, naquele mundo da época. Até porque, gente, os soldados, conforme nós já falamos na segunda aula, os soldados da Síria, os assírios, eles eram muito bem treinados, conforme nós falamos na segunda aula das atrocidades que eles faziam com os seus adversários, tá bom? Já emendando a Babilônia dentro dessa Síria, o apogeu da Síria é de 705 a 626. No ano 622, começa na Pupobolosar, tá? Começa em 622, começa alguns confrontos, tá? Entre a Babilônia e a Síria, tá? E no ano de 612, de fato, a Babilônia consegue sair da Síria, tá? Declarando assim de fato a sua independência, tá? Então, aqui em 612 é interessante a gente dizer isso, a Síria de fato perde, tá, a Babilônia que consegue a sua independência. Isso aqui é bem interessante a gente dizer isso, porque em pouco período de tempo a Babilônia também começa a se transformar numa potência daquele mundo antigo, tá bom? A Babilônia ela começa já no ano de 3000, tá? A Babilônia já tem uma história, uma sociedade muito antiga, uma das primeiras sociedades, né? Uma das primeiras cidades também do mundo dentro desse período aí de Mesopotâmia, tá bom? 612.
A Babilônia consegue a sua independência e começa nesse momento de 612 para frente, começa-se a Babilônia a tomar o lugar da Síria, tá? Isso aí vai perdurar aí até o ano de aproximadamente 539, tá? A Babilônia sendo o país-chefe, o país que comanda naquela época. Nós temos aí em 606, né, o auge da Babilônia, que é quando Nabucodonosor consegue vencer o exército do Egito, tá? No ano de 606 é o ápice da Babilônia, que o Egito era a força daquela época. Então, em 606, quando a Babilônia vence o exército do Egito, é o ápice aqui da Babilônia. A Babilônia começa a construir seus muros de proteção, tá? Esses muros de proteção, segundo os historiadores, passava-se nesse muro 2 carros de guerra, para você poder ter noção, tá? Passava-se 2 carros de guerras no mesmo espaço, devido ao tamanho, à largura que era da muralha que Nabucodonosor começa a fazer na Babilônia. Para quê, gente? Para poder defender, haja vista que a Babilônia já vinha de uma história de ataques, tá? A Síria atacava, então a Babilônia começa a se proteger na construção desse muro, tá bom? A gente pode destacar aqui também algo muito legal, era a quantidade de deuses e de religiões que existiam dentro da Babilônia. Existiam muitos deuses, existiam muitas religiões dentro da Babilônia, tá? Isso era muito normal. Quando o povo de Israel ele é levado cativo para a Babilônia, é só mais um povo com só mais um Deus dentro da Babilônia, tá? Bem verdade que a Bíblia vai destacar Israel, de fato precisa ser destacado, mas nós precisamos entender que Israel dentro da Babilônia e o Deus que Israel adorava na Babilônia, dentro da Babilônia ali, era só mais um Deus, só mais um povo, tá ok? É necessário a gente entender isso. Então, o ataque da Babilônia foi uma ferramenta usada por Deus para poder ferir o povo de Judá, mas nós precisamos entender de fato que Judá era só mais um dentro da Babilônia, tá bom? Que Judá, o Deus que Judá adorava era para os babilônios só mais um Deus, haja vista a quantidade de deuses que existia dentro da Babilônia. O principal deus da Babilônia era o deus Marduk, tá? Era ele que tinha o principal centro religioso, chamado templo, né? O principal templo dentro da Babilônia era o deus Marduk, tá? É bom aqui só salientar também que a Babilônia ela seguia a regra de fato do Código Legislativo de Hammurabi. Dentro dos países antigos, no mundo antigo, a Babilônia ela era conhecida como a que melhor executava o sistema judiciário, tá? Então, de todos os países, era onde o sistema judiciário de fato era executado, era dentro da Babilônia, tá? Algo que eu gostaria de destacar aqui, que eu não falei com vocês na última aula, que nós tivemos na segunda aula, é destacar aqui a importância da Babilônia para o contexto do Novo Testamento, tá? Porque é na Babilônia que começa a surgir as sinagogas. É na Babilônia que é feita a primeira diáspora do povo de Judá, ou seja, é o primeiro país onde os judeus passam a viver. E é ali que eles começam a se procriar, a crescer profissionalmente, a crescer como família, tá? Então é na Babilônia que surge a sinagoga, e isso é muito importante para o período do Novo Testamento. Dali da Babilônia em diante começa-se a espalhar essa questão de sinagoga, tá bom? Então, que foi as informações aqui, eu já emendei a Síria e a Babilônia para a gente poder caminharmos juntos aí e não deixar o vídeo maior, tá? Vamos entrar no Egito, tá? Acrescentar mais algumas informações com vocês e vou citar algo que é muito importante que eu falei na nossa segunda aula.
a centralidade da economia no rio Nilo, tá bom? O rio Nilo, toda a economia, toda a vida do Egito era centrada no rio Nilo. Isso é muito importante, tá? De saber que de fato havia uma centralidade nesse rio. O rio Nilo era de grande importância para o Egito, tá bom? Nos períodos de cheia do rio Nilo, o favorecimento que eles tinham era que essa enchida, né, período de cheia do rio Nilo era um período mais exato. Isso fez com que eles desenvolvessem um melhor trabalho voltado à agricultura dentro daquela época. Lembrando que eu falei com vocês que o rio Nilo ele era a fonte econômica tanto na agricultura como também a retirada de argila do rio Nilo e a grande quantidade de peixe que existia ali, tá bom? Uma coisa bem legal se destacar também no Egito era o amor pela família. Os egípcios, nas suas artes, nos seus desenhos, eles sempre destacavam, tá, o amor pela família. É bem normal em uma arte nós vemos o desenho do pai, a mãe e os filhos. Isso é bem normal porque eles destacavam muito o amor familiar, tá? Isso é bem normal, nós vemos nas artes, nos desenhos das rochas, tá? Nos desenhos nas pedras. É normal nós vermos o destaque desse amor que existia entre pai, mãe e seus filhos. É legal também a gente destacar que para o egípcio não havia separação, tá? Não havia separação entre o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo físico e o mundo espiritual para eles eram a mesma coisa. Por isso que eles adoravam, né? Tinham vários deuses e eles de fato acreditavam que aquele Deus estava ali mesmo no mundo junto com eles. A diferença que existiam para eles era o mundo físico e o mundo dos mortos, tá bom? Mas o mundo físico e o mundo espiritual para eles eram a mesma coisa, só diferenciava o mundo dos mortos. E aí eu fecho com vocês falando a respeito das pirâmides, tá bom? As pirâmides elas começam a ser feitas a partir do momento em que se morria um faraó. Morria-se um faraó, fazia-se uma tumba, tá, para esse faraó. E como ele era considerado um deus, tá, o que o povo do Egito, os egípcios faziam? Eles davam presentes, tá ok? Davam presentes e oferendas para esse rei. Então o rei, ele estava numa tumba e em cima dessa tumba construía-se uma casa e dentro dessa casa deixava-se os presentes e as oferendas para esse rei. Porém, com o passar do tempo, o aumento dos presentes e das oferendas fez com que eles começassem a construir degraus, tá bom? Então começa-se a construir degraus e vai se aumentando, tá? E vai se aumentando até chegar àquilo que nós chamamos de pirâmide, tá ok? Dentro dessas pirâmides, além do corpo, é claro, dos faraós, também eram colocadas as oferendas e os presentes dados a esse Deus, tá? Porque o faraó era considerado um deus. Algo aqui bem legal que eu gostaria de deixar para vocês é que a maior pirâmide foi de Quéops. Eu achei bem interessante essa informação para poder passar para vocês aí. Ela tinha uma base de 230 metros, tá? A base dela, a base no chão, era de 230 metros. E o seu triângulo, com o seu final, ela chegava a 147 metros aproximadamente, tá bom? Então nós tínhamos aí uma estrutura de 230 metros de comprimento e a altura ela chegava a aproximadamente 147 metros, tá ok? Professor, por que ela era pontiaguda, virado para cima? É simples, gente, porque eles acreditavam que os faraós, eles eram filho do Deus Sol, tá bom? Então essa
essa ponte aguda, esse sistema de triângulo fechando em cima, era para poder chegar ao máximo próximo do céu e sempre apontando para o sol, tá bom? Então espero aqui nesses minutos ter acrescentado algo para vocês. Sei que foi corrido, mas é para a gente poder passar bastante informação e deixar aí o vídeo aí um pouco curto, mas como é um vídeo, vocês retornam aí e ouvem melhor as informações que foram passadas, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.